Buongiorno! Bem-vindos novamente ao canal Andrea Decolou. Hoje nós iremos mostrar para vocês a segunda parada do nosso cruzeiro, que é a linda cidade de Gênova. Preparados para o passeio? Então venham comigo! Nossa aventura começa na segunda parada, que é o porto de Savona. Pegamos o traslado do cruzeiro, que custou 45 euros por pessoa. Durante o trajeto, a guia nos entregou esse folheto que tem todos os pontos turísticos de Gênova. A duração da viagem entre Savona e Gênova é de aproximadamente 1 hora. E chegamos a Gênova. Teremos somente 4 horas para explorar essa linda cidade. As ruas são encantadoras e o clima estava extremamente agradável. Pessoal, da onde o ônibus deixou a gente? É bem pertinho, a casa de uma pessoa muito importante que nasceu em Gênova. Eu também não sabia, mas vou virar para vocês e já vou explicando. Olha, aqui nessa casa nasceu Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi quem descobriu as Américas no ano de 1492 e ele era genovês, italiano. Só que a Itália não bancou a viagem dele. Quem bancou a viagem dele foi a coroa espanhola. Então, por isso que dizem que foi a Espanha que descobriu as Américas. Que claro que foi, porque foi financiado pela coroa espanhola. Mas Cristóvão Colombo era italiano e genovês. E aqui tem um pátiozinho. Olha que bonito. Olha que lugar lindo! Ai, que coisa mais linda! Olha o pátio aqui! Essas são ruínas de um claustro medieval que foi mudado de lugar e pertencia ao monastério de San Benedetto. Se encontra ao lado da casa de Cristóvão Colombo e a entrada é grátis. Os primeiros registros desse lugar datam do ano de 1009. E apesar dele estar ao lado da casa de Colombo, ele não faz parte do complexo. E agora a gente vai mostrar para vocês uma das entradas da cidade. Bem do ladinho da casa de Cristóvão Colombo, tem essa entrada aqui. Vamos virar a câmera. Olha, uma torre dessas que tem em todos os lugares antigos, tem na Espanha também. E essa aqui era a entrada da cidade. A Porta Soprana foi construída entre os séculos 9 e 10. Gênova foi uma cidade extremamente rica, governada por mercadores e banqueiros. Os genoveses comercializavam seda, pedras preciosas e especiarias. Nesta cidade nasceram 4 papas. Gente, chegamos aqui no Palácio Ducale, tá tendo exposição. E tem essa feirinha aqui em frente, olha que bacana. Bom, vamos lá, vamos tentar entrar para ver. A gente tem pouco tempo, então a gente está na correria. Mas vai dar tudo certo. Aqui dentro está um pouquinho escuro. Vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês de bonito. Olha essas portas. Uau, que linda! Ok, vamos. Ai, é grande aqui. Ai, a gente estava pertinho, porque eu tô vendo a Piazza di Ferrari aí, mira. Então, vou contando a história para vocês. Gênova era uma cidade muito rica, uma cidade de comerciantes e banqueiros. E para vocês verem, né, uma cidade de banqueiros, ninguém quis financiar o Cristóvão Colombo para descobrir as Américas. Ele teve que ser financiado pela coroa espanhola. Incrível, né? Não acreditaram no potencial dele, mas ele tinha. E ele encontrou as Américas. E uma vez eu fui para a República Dominicana, em Santo Domingo, e foi lá que ele aportou. Foi ali que ele descobriu. Agora a gente está indo para um lugar chamado Via Garibaldi, que é um lugar onde as famílias ricas de Gênova tinham suas casas, que eram chamadas de palácios, né? Então aqui a gente encontra uma grande quantidade deles, alguns em bom estado,
outros não. Peraí. É pra cá. Tô seguindo o Henry aqui. O Henry tá com o GPS e a gente vai conversando. Ai, gente, olha. Eu tô filmando aqui, mas eu tenho que tomar cuidado e tenho que olhar pra baixo também, porque as ruas aqui são um pouquinho desniveladas. O Henry me ajudou aqui com a palavra que eu tava tentando encontrar. É um pouco desnivelado pra gente ir caminhando. Fala oi, pessoal. Hello. Pessoal, chegamos aqui na Via Garibaldi. Agora eu vou virar para mostrar para vocês. Olha quanta gente. Um monte de guia turístico. Bom, vamos passar por esse lado aqui, né? Não vou atropelar o perrito, cuidado. Aqui. Olha a quantidade de gente na rua. Hoje é domingo, né? Tô achando que tem missa. Ou alguma festa. Algum matrimônio, alguma coisa assim. Porque, ó, o povo tá tudo aqui na porta. Super bem arrumados. Olha isso. Um povo bonito, viu? Arrumadíssimos. E eu tenho que tomar cuidado para não passar com isso na cara do povo, né? Enfim, tá congestionado hoje a Via Garibaldi, viu? Congestionadíssimo. E eu tenho que olhar para baixo, olhar para os lados, para não atropelar ninguém. Olha o Palácio Rosso. Gente, cadê o Henry agora? Se perdeu. Patrimônio Mundial da Unesco, hoje ele é um museu. De arquitetura barroca italiana, foi construído em 1677. A Via Garibaldi nasceu no ano de 1550. Junto com a Via Cairoli e Via Balbi, elas formam um sistema de palácios conhecido como Roli di Genova. As altas personalidades das nobres famílias que estavam de passagem para visitar o estado queriam se hospedar aí, e tudo era feito através de um sorteio público. Duas curiosidades de Gênova. Aqui é a terra do molho pesto. Se vocês gostam daquele molho de manjericão, alho, queijo, esse é o molho pesto. Nasceu aqui em Gênova. E a focaccia, que é como se fosse uma massinha de pizza que eles colocam assim sal grosso, alecrim, que também é uma delícia. Então, Gênova é importante aí. Nasceu Cristóvão Colombo, terra do pesto, terra da focaccia. Um porto super importante aqui na Itália. O símbolo deles aqui é um farol, porque eles têm um farol que ilumina até 50 quilômetros da costa. É o segundo maior farol da Europa. O primeiro está na Espanha, o segundo está aqui em Gênova. E o mais antigo também, um dos mais antigos, desde o ano de 1500 e alguma coisa. E está funcionando. Então, deixa eu virar aqui para vocês agora, para vocês curtirem o visual. Ai, que lindo! Gênova! Aqui meu italiano genovês. E aqui, gente, só para lembrar, nós estamos na Via Garibaldi, que aqui era o lugar das famílias ricas que viviam aqui em Gênova. Comerciantes, banqueiros, gente que tinha grana, italianos ricos. Muito bonitinho aqui, né? Senhora, el antico café. Chegamos agora à região do Porto Antigo aqui de Gênova, né? E tem um navio tão bonito, um barco, vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera aqui. Olha, o dia não tá muito bonito hoje, né? Não tá sol como tava em Marsella, que foi a nossa primeira parada. Tem o vídeo aí, depois vocês dão uma olhadinha, que tá bem bonita, linda essa cidade na França. Mas olha esse barco, tem um Netuno aqui, olha o tamanho,
É grande. Bem lindo mesmo. E aqui do ladinho mesmo, tem o Aquário de Gênova. Esse barco é uma réplica de um galeão espanhol do século XVII. Foi construído para o filme Piratas, de Roman Polanski. Olha a parte de trás desse barco que tem o Netuno. Impressionante de bonito. Está atracado aqui no Porto Antigo de Gênova. E grande, viu? Deve ser um galeão. Eu não entendo muito de barco, mas eu acredito que sim, porque ele é antigo, é de madeira e tem esses canhões aqui. Muito bonito. E aí na ponta, ó, dá pra ver o Netuno, que eu mostrei para vocês de frente. Gênova é uma cidade que fica no norte da Itália, numa região chamada Ligúria. E olha que lindo essas casinhas, apartamentos, edifícios atrás. E olha, Netuno! Esse é o maior aquário da Europa, ficando atrás somente do Oceanográfico de Valência, que fica na Espanha. Os tickets custam aproximadamente 25 euros por adulto. Pessoal, começou a chover, vocês acreditam? E ainda caminhando pelo Porto Antigo, deixa eu virar a câmera para mostrar mais coisa para você. Olha. Vamos lá. Aqui tem uma estrutura chamada Bigo, que... Ah, que bonito. Deixa eu mostrar aqui. O Henry tá mostrando pra mim aqui, ó. Gênova! Olha que lindo! Ok, seguimos. Como eu estava falando, tem uma estrutura aqui que chama Bigo, que é levantada por um guindaste, aí você tem a visão de cima, né, do porto para toda a cidade de Gênova, principalmente para a área do porto mesmo. Deixa eu ver. Ai, olha, tem umas estátuas aqui, umas esculturas, na verdade, bem legais, que é chamada Viajante. Tem em vários lugares. No Porto de Marselha tinha, a gente não conseguiu mostrar. Eu acho que aqui é onde tem a estrutura do Bigo. Aqui, ó. Restaurante. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bonita. Olha como é que é. E tem várias dessas em vários lugares, ó. Isso é Bruno Catalano, Hubert. Tem uma feirinha. Aqui, Gênova Vintage. E agora a gente vai continuar caminhando. Eu tô seguindo o Henry, né? Tem um E-Italy aqui, que provavelmente deve ser esses parecidos que tem em São Paulo, em vários lugares do mundo, de comida italiana, culinária italiana. E aqui, gente, eu tava procurando onde é que tava e tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Lá na pontinha. Olha que bacana, e é alto, viu? Eu não acredito que dê pra ver toda a cidade de Gênova, mas dá pra ver pelo menos o porto, eu acredito que dê pra ver. Cada vez que a gente vai andando, caminhando, a gente vê umas coisas bem lindas assim, antigas, olha. Bom, agora a gente está procurando uma focaccia para provar a focaccia original de Gênova e a gente encontrou esse lugar aqui, ó, e tem uma fila. Se chama Focaccia d'Intorno, é la pura focaccia genovesa e o Henry tá lá na fila. Essa, sem dúvida, foi a melhor focaccia que provamos. E olha a quantidade de sabores que eles têm. Lógico que pedimos a que vinha com molho pesto. E a Itália nos surpreendendo novamente, Gênova especialmente. Olha isso!
Que coisa mais linda! Ah, tá muito bonito. Vou querer entrar. Foi construída entre os séculos 12 e 14. Embaixo da catedral se encontra o Museu do Tesouro, que guarda uma coleção de joias e pratas desde o século 9 até a atualidade. A Piazza San Lorenzo fica no coração de Gênova. Esse lugar tão lindo deve ser considerado uma parada obrigatória. E daqui podemos observar a fachada da igreja de estilo românico. Uma curiosidade, em fevereiro de 1941, a catedral se salvou de um bombardeio. O projétil não foi detonado e hoje ele se encontra desativado e atualmente na catedral. Pessoal, começou a chover e a gente tá indo de volta para Piazza di Ferrari, que é onde o ônibus vai passar para pegar a gente e levar a gente de volta para Savona. Dá aproximadamente 1 hora de caminho e eu vou virar a câmera para vocês para mostrar. Olha, Itália, Itália, né, gente? Olha que coisa mais linda! E sabe o que eu percebi? Nas esquinas tem esses santos. Eles são muito católicos, ou eram, né? Muitas igrejas, muitos santos nas esquinas. Olha, cansativo, mas vale a pena, porque realmente Gênova tem história, é uma cidade antiga. Aqui, gente, dá para ver a entrada da cidade, uma das entradas antigas da cidade. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom para vocês. Olha que bonito, ó. Ali atrás dessa entrada tem a casa do Cristóvão Colombo. Estamos na Via San Lorenzo e decidimos tomar um gelato. O Henry já entrou aqui, ó. O lugar é esse aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gelateria Grom. E agora a gente vai escolher o nosso gelato. Hello! Ai, que delícia! Olha aqui. Bom, eu tô na Itália, né, gente? Vou escolher pistache. E outra coisa que falaram, quando vocês veem aqueles sorvetes coloridos, aquela montanha de sorvete, vou até fazer um vídeo depois, dizem que não é um gelato original. Os gelatos de boa qualidade são esses daqui, ó. Eles não ficam à mostra, tá vendo? Eles ficam dentro desses containers aqui. E eu estou aqui com o meu gelato. Adivinha? Itália, pistacho e nocciola, que seria avelã. Ai, que delícia! E em frente à outra entrada do Palácio Ducale estava tendo essa exposição de carros antigos super bonitinha. E aqui na Piazza di Ferrari pegamos os ônibus para voltar para o Porto de Savona. Pessoal, espero que tenham gostado do passeio pela cidade de Gênova e sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal e continuem assistindo essa playlist de vídeos de cruzeiro que está muito legal, porque a nossa próxima parada será Roma. Vejo vocês lá, hein? Tchau!